amigos e amigas da web rádio da revista Doutrina. Eu sou Carlos Luiz, coordenador do Grupo Marcos, que é dirigido espiritualmente por Eurípides Barçanufo. Bem-vindos ao nosso Pode Sim, eu sou o Carlos Luiz, né? É com alegria que estamos fazendo o nosso 49º programa. Nosso tema hoje é corrupção e renovação social, né? Para quem está acompanhando, ou acho que todo mundo, né, acaba acompanhando de um jeito ou de outro, os escândalos recentes de corrupção em nosso país, né? Vamos falar do Brasil, já tem coisa demais, não vamos falar de outros países. O que acontece, né? O que acontece com o nosso país? E o impressionante é que cada vez mais, se a gente pegar aí os últimos 5 anos, por exemplo, a gente se surpreende com os escândalos, com o tamanho da corrupção, com o volume de dinheiro, né, desviado, e parece que sempre é possível descobrir um escândalo maior. Sempre é possível descobrir quantias maiores, né, pessoas das mais altas posições sociais envolvidas. E isso pode nos levar a um comportamento extremamente pessimista, que não corresponde à realidade e não corresponde, muito menos ainda, à análise espírita. Kardec se era e é um indivíduo extremamente pé no chão, como a gente pode dizer, lúcido e prudente, é também um indivíduo de análise profunda. E a gente vai ver isso na codificação. Quer dizer, a posição de Kardec em relação à renovação social. Vamos primeiro, né, é um tema amplo, vamos primeiro avaliar o seguinte, olha a opinião dos espíritos, né, para ver como nós não estamos lidando com gente iludida. Livro dos Espíritos, questão 808, Kardec pergunta: a desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades humanas, que dão a uns mais meios de adquirir do que outros? Olha a resposta dos espíritos: sim e não. Que me dizes da astúcia e do roubo? Quer dizer, os espíritos, né? Sim, muitas pessoas adquirem fortuna de maneira honesta com o seu trabalho, e é bom que adquiram, né? Porque o indivíduo que adquiriu, 10 milhões, 10 bilhões de maneira correta e honesta, se ele adquiriu 10 bilhões, ele gerou 100 para a sociedade. Então, ele gerou emprego, então é ótimo. Mas há aqueles em que a riqueza é fruto da astúcia e do roubo, como dizem os espíritos. Na questão seguinte, na 809, Kardec vai tocar já num outro aspecto da questão. Depois a gente volta para a astúcia e para o roubo. Se uma fortuna foi mal adquirida, os herdeiros serão responsáveis por isso? Olha que Kardec pergunta muita coisa, né? Ele vê a questão por vários ângulos. Resposta: sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que os outros tenham feito. Quer dizer, o filho não pode pagar pelo pai, nem pelo irmão, nem pela mãe, é pagar, né? A responsabilidade é individual. Tanto mais que eu pode ignorar, né? Mas fica sabendo que muitas vezes uma fortuna se destina a um homem para lhe dar a ocasião de reparar uma injustiça. Olha aí que interessante, né? Feliz dele se o compreender. Quer dizer, o indivíduo pegar nosso último e um dos maiores escândalos financeiros, né, de corrupção do mundo, né? Não sei se a gente supera isso, mas enfim. Se alguém herda algum dinheiro desse sabendo, se ele simplesmente, não foi eu que roubei, vou usufruir, ele se torna também responsável pelo roubo. E aí, continuando na resposta dos espíritos, feliz dele se o compreender, quer dizer, que aquela fortuna veio para a mão dele para ele reparar.
Se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos. Não é que o outro se safe, mas ameniza. Pois esse mesmo quase sempre é que a provoca. Quer dizer, muitas vezes o indivíduo comete um ato de corrupção, desencarna e vai tentar influenciar o filho para o filho, né? Começar a reparar o erro, porque não é tão simples, gente. O indivíduo desviou 10 dos cofres públicos, ele não vai ter lá e colocar 10, não é simples assim. Porque para ele desviar 10, ele prejudicou, às vezes deu um prejuízo de 50. Tá certo? Então é um cálculo mais complicado, mas não vamos entrar nisso, né? Isso aí fica para os nossos contabilistas espirituais, tá certo? Porque no fundo a questão é da consciência, né? Quantas pessoas e como ele prejudicou. E aí fica, qual é a proposta, qual é a postura do espírita diante de todos esses escândalos? E aí nós vamos entrar num tema muito, muito, muito delicado. Talvez por isso a gente não ouça falar muito desses temas no movimento espírita. Mas, como fez Kardec, né, que a gente busca aprender com ele, a gente tem que enfrentar todos os temas com prudência, com equilíbrio, né? E cada um faz a sua avaliação, já que nós somos aprendizes de Kardec e não Kardec, tá certo? Mas o que é que a gente consegue entender de tudo isso? Nem um extremo nem outro, tá certo? Nem simplesmente dizer, coitadinhos. Claro que a gente tem que ter compaixão por esses espíritos, porque são débitos clamorosos. Quantos séculos eles vão precisar para reparar isso? Será que voltam sequer a esse planeta? É uma questão séria a se pensar. E se voltarem, quantos séculos de profunda privação, sofrimento, seja lá o que for, e trabalho também, que também não é só sofrer, né? Até conseguir reparar. Quer dizer, se prejudica alguns, pode-se dizer milhões e milhões de pessoas, né? Então vamos ver que a escala é gigantesca. Um assassinato, como a gente vê no livro Céu e Inferno, o indivíduo passa séculos de sofrimento até reencarnar, até cuidar. Claro que cada caso é um caso. Há outros que conseguem se perdoar e já começam a trabalhar mais direto. Agora, quando a gente fala de causar morte de milhares de pessoas, por que é morte? Porque é dinheiro público, que poderia estar, inclusive, nos hospitais, evitando que a pessoa morresse ou que sofresse tanto antes de morrer. Quer dizer, falta, porque no final das contas esse dinheiro falta para quem mais precisa, né? A segurança, a água, como nós estamos vendo aí, a eletricidade, e isso muitas vezes gera morte, desencarne de milhares de pessoas. Então, quando a gente fala de dinheiro público, a responsabilidade se multiplica por 100 ou por 1000, né? Se é grave você roubar uma pessoa, né? Roubou a carteira, fez um desfalque que já é gravíssimo, imagina dinheiro público. Então vamos tentar entender isso, porque isso nos leva, se a gente refletir com seriedade, a ter compaixão dessas pessoas. Compaixão. Agora, o que é que significa compaixão na prática, né? E outro ponto, né? Essa compaixão pode levar à melhoria social, porque uma compaixão que piora a situação, tem alguma coisa errada com ela. Então vamos tentar entender esse ponto, né? A proposta espírita inicialmente, antes da gente falar das outras coisas, é de profunda compaixão. Não queiram estar no lugar destas pessoas, porque são responsabilidades assustadoras, são responsabilidades seculares, às vezes milenares. A gente sofre 2, 3 anos de uma prova mais difícil, né? A gente só falta não aguentar. Imagina 10 séculozinhos, né? Então, reencarnando em situações dolorosíssimas, sendo traído, etc, etc, etc. Vem a colheita. Então, compaixão. Agora, que compaixão é essa? E aí, me permitam, eu vou pegar um exemplo que cabe perfeitamente, né? Que é o exemplo da obsessão. Porque esses indivíduos nada mais são do que vampiros, né? São obsessores, são indivíduos que sugam, né, a energia, o dinheiro, né, que faz circular a economia. Então a gente pode ver ele como um símbolo da energia, até do sangue, do corpo, que vai fazer falta para outros. Como a gente age com obsessores, né, com vampiros terríveis?
E aí, quem trabalha com obsessão vai entender bem, quem não trabalha, prepare-se, precisamos de trabalhadores sérios nas desobsessões. A gente age, tem um livro clássico, belíssimo, outro dia a gente vai falar dele, né? Não é novo, mas é absolutamente atualizado, Dramas da Obsessão, do Bezerra de Menezes, gente. Estamos falando de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes tem poucos livros que ele escreveu. E esse livro ele escreve sobre obsessão, um trabalho de desobsessão que ele coordena, tá certo? E aí a gente vai ver, a gente tem que fazer a mesma coisa que Bezerra fez ali no livro, né? Como é que combate os criminosos? Está lá, porque os obsessores são criminosos, os criminosos são obsessores da sociedade. Alguns são obsessores de indivíduos, né? Roubam e sugam alguns indivíduos, outros são obsessores das coletividades. Porque desses espíritos, alguns, quando desencarnam, não se arrependem de imediato. Até porque eles começam a se arrepender, começam a ver a enormidade de sofrimento que eles terão que colher, e muitas vezes eles continuam no mal para fugir da responsabilidade. Obviamente, tudo isso tem limite, né? Até a fuga tem limite. Deus não vai deixar ninguém fugindo para sempre por amor. Né? É por amor, não é por vingança, é por amor. Então, como é que trata a obsessão? A gente não chama o obsessor lá na mediúnica para esculhambar com ele, para humilhar, porque não resolve. Mas também a gente não deixa o obsessor solto fazendo o que ele quer. Aí é que a gente tem que entender. Temos que ajudá-lo da maneira certa, porque ajudando o criminoso da maneira certa, a gente está ajudando a sociedade também. Então, é esse modelo de renovação social que a gente precisa entender. Nem aquele falso perdão, e que na verdade a covardia deixa como está, ou a covardia do não tem jeito, porque me desculpem, atitude de fuga. Claro que tem jeito, nós somos humanos, nós não somos, né, máquinas fechadas, né, não somos uma máquina de 100 anos atrás quebrada que não tem peça para repor. Nós somos seres humanos, nós temos jeito, a sociedade tem jeito. Então, nem essa fuga, desculpa a palavra, é forte, covarde de dizer que não tem jeito, nem também o outro extremo da agressividade, de matar, de vibrar com ódio, porque também cometemos erros. E não sabemos. Se tivéssemos ali, enfrentando a tentação que eles enfrentaram, se nós seríamos honestos. Não, eu pelo menos não sei de mim totalmente. Tá certo? Então vamos refletir como seres humanos. O que é que a gente faz na obsessão? Né? A gente é a equipe espiritual e que a gente participa, né? Que espero que vocês participem também desses trabalhos. Se não lê o Dramas da Obsessão, é uma excelente introdução para essa qualificação. Então, isola-se, identifica-se os espíritos que estão fazendo mal e eles são isolados. O que é que a justiça está fazendo? Isolando. Por isso, promotores, juízes que atuam com coragem imensa merecem o nosso apoio e vibração também. Porque são espíritos que estão tendo que fazer esse trabalho, né? Estão lá na ponta do serviço. E a gente tem que apoiar a todos, sem ódio. Meu irmão, vai lá, está certo, tem que isolar o obsessor sim. Tem que isolar, não pode deixar solto. Né? Se precisar os meios de coação, que se use. Os espíritos superiores também autorizam isso. Se a única maneira que tem de fazer com que aquele indivíduo não leve o outro ao suicídio é isolá-lo, isola. Né? Isola. E o Bezerra de Menezes, por exemplo, trabalha, né? Posso falar isso porque está no livro, né? Ele trabalha, por exemplo, com espíritos de índios, de árabes. Por quê? Porque são espíritos mais ligados a uma ação física. E quando é necessário, esses espíritos são acionados e prende mesmo com força. Agarra o braço, dá nó, né? Algema, quando é necessário. E no caso que a gente está vendo no país, é necessário algema e tem que prender. Tá certo? Então, essa prisão é um benefício para todos. É isso que a gente tem que entender. Nós temos que sair da vingança social para a compaixão prática e aplicada. Meu amigo, você está se endividando cada vez mais espiritualmente. Você está prejudicando a vida de milhares ou de milhões de pessoas. Você precisa parar. E estamos vendo que para você parar é necessário lhe prender. Por isso você vai ser preso sim. Prende. E aquele que está fazendo isso, se faz com esse sentimento, está vivendo na prática a caridade. Isso é caridade. Um juiz, um promotor, um policial federal que investiga sem ódio no coração, mas por amor ao dever e ao bem da sociedade, está praticando caridade, segundo a definição e a visão espírita. É importante entender. Então,
Esse é o ponto, né? Agora, isso não resolve tudo não, gente. Isso é o primeiro passo. Isso não vai tornar a sociedade o lugar ideal que a gente quer. Mas se a gente começar a agir assim, a gente começa a fazer uma renovação social que a história do mundo não registra. Porque as sociedades sempre se renovaram à base do ódio. Sempre. As pessoas falam a Europa é um lugar maravilhoso. Não é. E o clima espiritual lá é difícil, né? Não há um clima como quem não conhece acha que é, né, o plano espiritual superior. Vocês aí, meus amigos que ouvem, a gente sabe que tem a felicidade de ter vários ouvintes na Europa, sabem disso. Tem suas vantagens, tem coisas boas que a gente tem que aprender. Mas não há um clima de amor, de fraternidade. Então, infelizmente, eles não conseguiram fazer a renovação social deles com base na fraternidade. Então, você tem uma qualidade de vida, em média, muito maior que no Brasil. Então eles merecem ser reconhecidos por isso, a gente tem que aprender isso com eles, mas as coisas não foram feitas à base da caridade, da fraternidade verdadeira, como nós estamos colocando aqui. Então é importante entender isso. Nós temos hoje a oportunidade histórica de, no nosso país, nós, principalmente nós espíritas, mas nós, população brasileira, dentro e fora do país, de fazer uma renovação social que o mundo não sabe o que é. E aí nós vamos merecer o título de pátria do Evangelho. Porque muitos já conseguiram, graças a Deus, resolver o problema da fome e etc. Nós ainda não conseguimos adequadamente. Mas se nós conseguirmos fazer a renovação social com base na fraternidade, prendendo quem tem que prender, buscando reeducação dos criminosos de todos, os que não conseguiram, pelo menos começou o processo, atendendo eles nas nossas desobsessões, porque o processo continua, e criando um clima de fraternidade, de compaixão, nós vamos ser a primeira república na história do planeta a mostrar que o Evangelho pode tornar a vida social melhor de uma maneira inegável. Porque já torna, mas seria inegável. Então, é o desafio do Brasil esse. Não é copiar o ódio dos outros, nem copiar a covardia dos outros, nem permanecer acomodado como muitas vezes fazemos. Mas também não precisamos de ódio. Não precisamos odiar essas figuras que estão aí, né, sendo investigadas como os maiores criminosos da história do país. Não. Precisamos de compaixão. Nós precisamos orar tão profundamente que um dia eles vão cair de tristeza e de arrependimento, como diz Paulo, né? Paulo é bonito. Paulo diz assim, né? Vamos orar pelos nossos inimigos para que a consciência deles queime como brasa. Isso é caridade. Desculpa me empolgar. Isso é caridade, né? Isso é caridade. Vamos orar. Meu irmão, você vai ter que se arrepender. Não pode continuar assim. E mandar aquela vibração mesmo firme, para que haja uma transformação, uma revolução social cristã. Prendendo quem tem que prender. Digo mais uma vez porque as pessoas confundem caridade com crime por omissão. Apoiando quem está fazendo a justiça em nome do amor. Porque esse dinheiro tem que ir para quem está precisando mais do que a gente. Né? E todos nós precisamos de serviços sociais decentes. Né? Precisamos de segurança, por exemplo. Né? Por exemplo. Então o que acontece? Essa é a proposta espírita. Uma renovação social com base no afeto, na consciência. E nós espíritas, segundo o Bezerra de Menezes, na introdução do livro, né, Dramas da Obsessão, psicografado pela melhor médium que já recebeu Bezerra, né, de livros, Ivone do Amaral Pereira, que tinha uma afinidade profunda com Bezerra de Menezes. Diga-se que aí os biógrafos do Chico comentam que quando o Chico queria a opinião dos espíritos superiores sobre o movimento espírita, e a Bezerra que está à frente, a gente sabe disso, ele perguntava para Ivone Pereira: Ivone, o que é que o Bezerra tem dito do movimento espírita? Então não precisa falar mais, né? Isso já mostra muita coisa. E Bezerra de Menezes, através da Ivone, está na introdução do livro, diz: observamos que os espíritas estão ficando, na minha linguagem, acomodados, né? Estão ficando acomodados, tá certo, gente? E ele diz: por isso estou eu escrevendo este livro, por causa que as mentes espíritas estão já entrando numa faixa de acomodação. É isso que é o grande problema, porque, me desculpe a sinceridade, dói e me preocupa muito mais a nossa acomodação espírita do que os corruptos que estão hoje
sendo aí investigados. Eles vão ser presos. Mas nós estamos construindo a pátria do Evangelho, que é a pátria do terceiro milênio. Precisamos nos tornar um modelo social. E aí, para quem está pessimista ainda, vou contar uma história interessante para vocês entenderem que tudo está dentro do plano. Dona Maria Augusta, né, um espírito que eu respeito profundamente, encontrei com ela uma vez, ela encarnada, é a fundadora do Centro Espírita que hoje eu estou. Quando eu encontrei com ela, eu não participava da associação lá Espírita Meimei. Todo ano era amiga pessoal do Chico Xavier, e todo ano ia para lá e ficava de 2 a 3 meses trabalhando lá junto com ele, nas atividades, etc. Certa vez ela volta e conta a história, né, para uma amiga dela que hoje ainda frequenta a nossa casa, inclusive a nossa presidente. Uma história muito interessante. Ela chega e conversando, ela diz: olha, o Chico comentou uma coisa comigo interessante. Ele fala que a década de 80 no Brasil foi marcada pelo reencarne de espíritos vinculados à justiça. Olha que bonito. Porque essa será a primeira etapa para a grande transformação do país. Porque os espíritos superiores observaram que enquanto o país não tiver um padrão de justiça, todo o resto está comprometido. Como é que vai realmente corrigir as injustiças sociais e tal, se quanto mais produz, mais desvia? E aí, olha que bonito, os frutos estão apenas começando a aparecer, minha gente. E a gente vê essas pessoas envolvidas, não vou dizer que todos, mas uma parte é maravilhosa, é um povo com 30 anos de idade, né? Assim, ainda tem muito pela frente. A cultura do nosso país está sofrendo uma transformação profunda em termos de beleza. Claro que a gente fica triste vendo tanto que está sendo desviado, mas se a gente parar um pouco e pensar, isso já era antes, não é novidade. A corrupção não foi inventada há 5 ou 10 anos atrás ou há 20. O que mudou é que hoje ela nos incomoda e existe uma multidão de espíritos que já estão reencarnando, já estão trabalhando para mudar esse padrão de justiça. Então não se entristeça o seu coração. Nos próximos 10 anos no Brasil, você vai ver notícia de escândalo de corrupção todo dia. E todo dia vai ter corrupto sendo preso e investigado. Isso é ótimo. Ruim é se estivesse acontecendo e tudo bem. O que está acontecendo é uma profunda revolução social. E nós temos a oportunidade de contribuir com vibrações e com participação corajosa, afetiva e amorosa. Nós estamos num momento maravilhoso de transformação social. É preciso ver que o corpo está doente, mas ele está num processo de cura. Ruim é quando o corpo está doente e a gente acha que está tudo bem, de repente tem morte súbita. Então, vamos acompanhar. Olha, década de 80. Tem muita gente que nem começou a trabalhar ainda. Tem espírito superior que nem começou a atuar como juiz, como promotor, como talvez aí, né, investigador, como organizações, né, com ONGs que vão investigar. Nós não sabemos o que vai acontecer ainda. Está apenas começando. E as pessoas ficam desestimuladas. Meu Deus, agora que está melhorando, meu amigo. Agora que a sujeira começou a ser limpa, você está incomodado com a poeira. Mas antes não tinha poeira porque ela estava se acumulando em todo canto. As vassouras já começaram a varrer. Vai demorar um pouco mais, mas já começaram. Então vamos entender que o Brasil não está desamparado. Há um plano superior para a pátria do Evangelho. Agora é preciso que nós entendamos. O movimento espírita está fazendo a sua parte? Não sei. Cada um de nós estamos fazendo a nossa parte verdadeiramente? Nós oramos por essas pessoas? Pelo menos. Nós participamos em algum nível? Nós traduzimos a honestidade no nosso dia a dia? Honestidade cristã não é honestidade de mágoa, porque tem muita gente que fala com o coração magoado: meu imposto que eu paguei. Tudo bem, você está certo, mas só a justiça é incapaz, desculpa a sinceridade, apenas a justiça é incapaz de erguer um lugar bom para se viver. Porque nós podemos estar num lugar perfeitamente justo, onde as pessoas não se amam, não se cumprimentam afetivamente e morrem de depressão e dão um tiro na cabeça, certo? Então é preciso construir a justiça cristã,
Justiça sempre com muita compaixão, apietando-se deles, porque eu posso lhe garantir que a pessoa que está passando fome hoje, sem ódio, está muito melhor do que esses indivíduos que possuem talvez aí centenas de milhões de dólares em suas contas. Eu preferia estar como um mendigo equilibrado do que como um indivíduo desses. Pode ter certeza. Então vamos avaliar tudo isso. E vamos atuar. Estamos realmente apresentando a mensagem espírita como ela deve, pelo atos, ações e prece? Estamos nas nossas reuniões de desobsessão acolhendo os verdadeiros criminosos do além? Porque esses também, muitas vezes, são vítimas de obsessões terríveis. Aliás, Bezerra de Menezes narra um caso, nesse livro, Dramas da Obsessão, que eu indico fortemente, justamente isso. Um indivíduo obsidiado é induzido pelos seus obsessores a ter uma vida desregrada, ele começa a desviar dinheiro de uma empresa, é descoberto e dá um tiro e se mata, dá um tiro na cabeça. Então, há graus diferentes, né, de envolvimento. Então, é preciso que a justiça seja feita com compaixão, não com vingança. É preciso prender porque eles estão se prejudicando e nos prejudicando, não porque a gente quer se vingar. É preciso que esses desvios parem porque nossos irmãos estão sofrendo com isso. Existem pessoas mais necessitadas do que nós, que não têm a menor condição de atender às necessidades mínimas e básicas, como nós falamos no programa anterior. E o Brasil precisa desse dinheiro para ajudar também o resto do mundo. Né? Porque já, se Deus quiser, a gente resolve nossas necessidades básicas daqui. Mas tem toda a África que nós temos a obrigação de ajudar. Nós, brasileiros, temos a obrigação de ajudar a África. Por quê? Porque eles são nossos irmãos. Eu podia falar da história, de karma, mas isso tudo é tão pequeno quando a gente sente o motivo central. São nossos irmãos. E a pátria do Evangelho só vai ser do Evangelho quando nós tivermos uma profunda riqueza e utilizarmos essa riqueza para amenizar as dores do mundo. Não seremos o país mais rico, mas teremos que ser, se quisermos ser a pátria do Evangelho. Um país que vai ser o país que mais doa, que mais constrói, que mais ensina, que mais compartilha tecnologia. Senão seremos uma pátria do Evangelho de mentira. Porque não me consta que o Cristo escondeu conhecimento de ninguém, que ele deixou de ajudar ninguém, que ele deixou de doar os frutos dele, que ele deixou de ensinar porque era A, B ou C. Não me consta isso. E se nós queremos ser a pátria do Cristo, façamos como ele ou seremos fariseus. Nós temos condições de fazer, o movimento espírita tem que alertar primeiro aos espíritas e depois divulgar isso para o Brasil e para o mundo. Pátria do Evangelho não é paraíso egoísta, tá certo? Não é. Porque se for, é falsidade. Aí a gente erra mais uma vez. É a pátria que vai cuidar das próprias feridas para ter capacidade de irradiar luz, dinheiro, alimento e beleza para onde tiver necessidade do mundo. Não interessa. É a província da Ásia, no meio da Ásia Central. Está precisando, nós vamos fazer alguma coisa. Os espíritas já podem fazer isso, pelo menos na parte espiritual. Já podemos orar por essas pessoas. Já podemos fazer vibrações específicas. Aquilo que toque mais o nosso coração deve nos mobilizar, porque é o começo. A gente já vai criando elos de simpatia espiritual. E depois fica fácil quando a gente abrir a mão e doar alguns milhões para vários desses outros. A gente deixa de perder para os obsessores e passa a destinar para o bem da humanidade. Essa, até onde eu posso entender, é a ideia central da renovação social espírita e da pátria do Evangelho. É sempre um prazer falar com vocês, meus amigos. Aguardo com o coração aberto e-mails de comentários, opiniões, sugestões de novos temas, acontecimentos, filmes, seja o que for. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos à nossa prece e à nossa segunda parte. Pai de amor e bondade, pedimos nesse instante o amparo dos bons espíritos para que possam nos orientar na abertura do Evangelho e na mensagem final. Que assim seja. Bem, caiu aqui
Amai os vossos inimigos e tem o duelo. Vou ler apenas. Esse livro sempre cai, né, gente? Olha aí, serve para nós, né? E aí eu já aproveito para reforçar: nós não devemos duelar com ninguém, devemos atuar com energia amorosa, como ensina o Cristo. Que opinião terão de mim, dizei frequentemente, se eu recuso a reparação que me é pedida, ou se não peço àquele que me ofendeu? Os loucos como vós, homens atrasados, vos censurarão. Mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, dirão que agiste de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra frequentemente dita no ar, ou muito inofensiva, da parte de um de vossos irmãos, vosso orgulho se acha ferido. E respondei-lhes de maneira áspera. Daí a provocação. Antes de se chegar a um momento decisivo, né? Estou falando do duelo, perguntai-vos se agis como cristãos. Que contas deveis à sociedade se a privais de um dos seus membros? Pensais no remorso de ter arrancado uma mulher ao seu marido, ou a mãe ao seu filho, aos filhos do seu pai e seu sustentáculo. Mensagem de Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Elevemos os nossos pensamentos para a conclusão do nosso programa de hoje. Paz e alegria aos vossos corações, irmãos de ideal espírita. A honestidade consigo mesmo conduz à doçura sincera e verdadeira. Conduz à atuação enérgica e tranquila. Não esqueçais nunca, Jesus de Nazaré é o vosso modelo. É o nosso modelo de conduta sincera. Coração honesto, aberto ao amor, aberto à estruturação íntima de cada indivíduo. Coração atuante a cada instante, na construção de um mundo melhor. Não construireis um mundo melhor com acusações tolas. Construireis um mundo melhor sacrificando as vossas paixões inferiores, para que o vosso irmão sofra menos, sacrificando a vossa cobiça, para que não haja mais necessitados de socorro material, e sacrificando o vosso orgulho, para que se estabeleça a paz nas relações sociais. O caminho do cristão é o do sacrifício íntimo e social para a melhoria da terra. Honestidade sempre, compreensão a cada instante. Apenas a energia da devoção sincera é capaz de sustentar a transformação da terra. A criatura humana tem oscilado entre a omissão criminosa e a atuação destruidora. O Cristo é o modelo. Atuai a cada instante, mas nunca acusando a ninguém. Atuai a cada instante, nunca atirando pedras, mas corrigindo-se, melhorando-se, tornando-se o melhor servidor da obra do Mestre, não apenas na instituição espírita, mas em toda a sociedade. Sede vós um modelo de sinceridade que quereis que o mundo seja. Sinceridade com brandura, sinceridade com compreensão, sinceridade com devoção ao acalento da ferida do outro. Não esqueçais nunca. O outro também carrega feridas no coração dele, da mesma forma que carregais nos vossos. Por isso, irmãos, atentai primeiro em observar as vossas próprias feridas, para que todas as vezes que encontrardes um irmão vosso com as mesmas feridas ou até maiores,
sabereis como envolvê-lo em vossa paz, em vosso carinho e em vossa compreensão. O mundo mudará apenas quando agirdes como cristãos em todas as esferas da vida, em vosso íntimo, em vossa relação com vós mesmos, com honestidade e compaixão, com brandura e com energia. Quando agirdes como cristãos em vossas famílias, próximas e distantes, e quando entenderdes que a humanidade é apenas uma família mais estendida, e quando sentirdes que as humanidades encarnadas e desencarnadas constituem a família universal. Meus irmãos, que o Cristo dulcifique os vossos corações, para que as vossas vibrações sejam sempre de apoio a todos aqueles que, junto convosco, dizem: Senhor, Senhor, fazendo a vontade do Pai que está nos céus, do vosso irmão e amigo Caibar. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso trabalho, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Um grande abraço.